A internet fica caindo, né? Isso é o problema da internet, é isso. Qualquer coisinha a gente vê, cai a internet. Cadê ele? Já saiu, foi? Não, tá escutando. Voltei. Voltou, então foi a dele. Foi a sua que caiu, não foi? Não, a Eu minha pensei eu que tinha fiquei. sido a minha. Ah, foi as duas. Foi as duas. Porque eu iniciei para ver, pensei que fosse a minha. Foi. Pronto, Então vamos comece, lá. comece. Comece novamente a leitura, porque foi interrompida, né, Lucas? Tá bom. Né? Graça e paz a todos mais uma vez. Continuando a leitura em Atos 13, do 1 ao 4, que diz: Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão por sobrenome, Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes e Colasso de Herodes, o Tratarca e Saulo. E servindo eles no Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Separai de mim agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, o impondo sobre eles as mãos, os despediram. Enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e Silêncio. dali navegaram para Chipre. Amém? Amém. Até aqui, o primeiro texto. Quer explicar alguma coisa? A senhora explique que a senhora tem mais prática nisso. Vamos lá. Então, aqui nós estamos vendo aqui o quê? Aqui nós observamos que ele aqui foi chamado, porque Jesus ele tinha uma chamada, né? Chamada feita por Uma Jesus. ordem, né? E para ele sair, porque eles estavam todos juntos. Todos esses que você citou estavam todos juntos na mesma, vamos dizer, na mesma cidade, né? E É Jesus verdade. mandou o quê? Que saíssem os dois, separou os dois para saírem e fazer sua obra, fazer o seu chamado, atender o seu chamado, né? E levar o quê? A palavra. Porque a lição de hoje, né, não é igreja local e missões. Então, É, eles foram para outra cidade fundar igrejas lá, sair da sua área de conforto para ir para outra cidade levar a palavra, levar o ID de Jesus. Porque em Mateus ele não diz o quê? 28, 19. Ele não tem uma grande comissão? Na grande isso comissão, mesmo. Jesus manda ide e pregai o evangelho. Não é isso? A toda criatura. Então a gente vê o seguinte, que aí Jesus estava separando os dois com essa missão de sair levando a palavra. Não é verdade, Lucas? É De sair verdade. pregando, fazendo missões, fazendo ide e pregar o evangelho. A gente vê até aí essa parte, né? Então é preciso também que nós, enquanto cristãos, a gente deve também fazer o quê? Missões. Sair da nossa área de conforto para também fazer missões. Se bem que você sabe, todos nós sabemos, que missões não se faz só saindo de uma cidade para outra. A gente pode fazer É missões em verdade. qualquer lugar. Tudo é missões, né? E a gente A pode missão contribuir. começa dentro de casa, né? Exatamente. E a gente pode fazer missões de várias maneiras.
não é? É verdade. A gente tem E o as texto maneiras, fala que eles estavam se preparando, jejuando e orando. certo? Contribuindo, não Isso. é isso? Intercedendo por aqueles que vão e não É verdade. ficar parado somente só ouvinte. Não é verdade, Lucas? É Quer falar verdade. mais alguma coisa? Quer falar mais Não, alguma não. coisa, acrescentar? Quer acrescentar, acrescente. Não. Não. Até Então, aqui. olha só. Você quer ler o versículo-chave que se encontra em É bom. o Chaves? O chave que se encontra em 13:2. 13, verso 2. É, 13, verso 2. é. Atos 13, versículo 2. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Separai de mim agora Barnabé e Saulo para a obra que eu vos tenho chamado. Glória. Amém? Amém. Então a gente vê com isso aqui, ó, nesse versículo, quando ele diz, ó, e servindo eles ao Senhor. Então, servindo a Jesus, jejuando, né? Então, disse o Espírito Santo para ele, falou para ele, o Espírito Santo de Deus falou para ele que era bom o quê? Eles se separarem, É. não foi? Separar. Separa agora Barnabé e Saulo para a obra que os Que eu tenho vos tenho chamado. chamado. Então, ele tinha uma chamada. A gente vê aqui bem claro que, baseado nesse texto, cada um de nós tem uma chamada. É verdade. Cada um de nós tem uma chamada na obra. Nem todo mundo, nem todo mundo tem pessoas que é tímido, devido à sua timidez, aí não deixa ele falar em público, é muito tímido. Mas tem gente que É. não tem timidez para louvar. Tem gente que louva com a maravilha. Eu conheço irmãs que para falar treme muito para falar, mas para louvar elas não tremem, não treme. Louva. Por quê? Porque ela tem aquele dom, aquela chamada para aquilo. Né? Tem pessoas que gostam de escrever. Escreve com o Espírito Santo e dá para alguém. E através até da escrita, para dar para alguém versículos que ela escreve ou coisas que ela escreve, ela ganha também almas para Jesus. Então, iniciando a lição de hoje, vamos dar a introdução. Antes, eu gostaria de orar mais uma vez. Viu, Lucas? Você já orou, mas eu vou orar agora pela palavra que eu vou levar, né? E para quem está É. ouvindo. Fechamos nossos olhos. Santo e maravilhoso Deus, meu Pai. Eu te agradeço, Senhor, por mais essa oportunidade, meu Senhor, de estar aqui, não como ouvinte, mas para levar a tua palavra, Senhor, para falar do teu querer, Senhor, para mim e para as vidas que estão nos assistindo, nos ouvindo nesse momento, Senhor. Usa, meu Deus, me esvazia, Senhor, de mim, que eu não quero aparecer. Eu quero que o Espírito Santo de Deus, que Jesus apareça através dessa palavra, que ele possa estar falando para cada um de nós, Senhor. Que nós possamos nos despertar para pregar a tua palavra, Senhor, para fazer missões, Senhor. Porque missões está no coração de Deus e deve estar também no nosso coração, Senhor. É isso que eu te peço, ó Pai, nesta manhã, Senhor. Usa-me, Senhor, como canal. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, Jesus. Então, eu vou aqui, de início, ler a introdução da revista. A introdução da revista diz que paixão por missões brota em resposta ao agir do Espírito Santo numa igreja local, como resultado da percepção que cada membro tem da prioridade e urgência que Deus dá à obra missionária. Essa obra tem alvos missionários específicos, investe em determinado campo e apoia missionários conhecidos que se arrependem com ela, que correspondem com ela. Desculpa aí.
A liderança responsável por divulgar e manter a chama missionária tem um programa bem estruturado e conhecido de todos, para haver descontinuidade no compromisso da igreja com os obreiros. Ele diz mais. É comum membros de uma igreja local se sentirem confortáveis diante da grande comissão, porque oram e contribuem para a obra missionária. Todavia, fazer missões não é só sustentar obreiros no campo e orar por eles algumas vezes. Nem tampouco se limita à realização de eventos e com grande arrecadação financeira. Na verdade, o ide e pregai, em Marcos 16, 15, de Jesus, tem uma abrangência bem maior. Nesta lição, vamos abordar e agir de uma igreja manifestada para a missão, a cada uma a sua obrigação. Então, aqui, Marcos 13, e aí, Lucas? Marcos 13, 34. Não, vai ser do Palpalpinha, não. 13, 34. Marcos, capítulo 13, versículo 34. 34. E lhe disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui vigiando. Marcos, capítulo 13, versículo 30, ou melhor, versículo 34. É isso. E na tua tem isso, é? Deixa eu ver. Valer, pode ser que esteja em outra... Não, eu li o capítulo 14, perdão. Sim. Aqui. Marcos 13, 34. Aqui. Estai de sobreaviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. Eu ainda li o errado, meu Deus. É como um homem que se ausenta. Agora. É o 13 aqui. É como um homem que ausentando-se dos pais, deixa sua casa, dá autoridade do seu servo, a cada um a sua obrigação, e ao seu porteiro ordem na que vigie. Certo. Então, você vê aqui, né, que ele diz que você disse no 33, estais de sobreaviso, vigiado, e orar, porque não sabeis quando será o tempo, no 33. Aí o 34, que é a revista que manda ler, ele diz, é como um homem, né, que ausentando-se, ele sai. Seria assim como um homem que sai de casa para uma viagem, né, para longe, para outro país, e deixa, distribui. Ele distribui, ele dá ordem e vai distribuindo o trabalho que cada um tem que fazer, que cada empregado tem que fazer. E manda e fala para o porteiro, vigie. Entendeu? Ele manda cada um do seu empregado fazer uma obra, fazer um trabalho. E diz para o porteiro, vigie. Aí o que, é que a gente tira para a gente, nesse caso? Quem foi, nesse caso aqui, a gente comparando a obra missionária? Quem seria esse homem que, ausentando-se do país, ele deixa a sua casa? Quem era esse homem que ia se ausentar do país? E deu autoridade para os seus trabalhadores. Diz aí, Lucas. Esse homem quem era? Hein? Quem foi esse homem que estava aqui
Esse homem que estava aqui conosco, né, no tempo de Israel, trabalhando, pregando o evangelho, ensinando, mas chegou o tempo Jesus. que ele ia viajar. Jesus foi Jesus. exatamente. E ele fez o quê? Ele ia se ausentar, ia deixar o Espírito Santo. Ele disse que ia, mas ia deixar o Foi. Consolador. Que ele deixou o Consolador, que foi Jesus. Não foi isso? Aí ele diz aqui, ó, do país desde a sua casa, dá autoridade aos seus servos. Quem são os servos? Levando para o dia de hoje, nós. Nós somos seus servos, Nós. não é isso? O povo, Nós né? cristãos somos seus servos. A cada um dá a sua obrigação. E ao porteiro ele ordena, vigie. Então a gente vê com isso o quê? Que Jesus, ele foi, mas ele ensinou, ele deu exemplo, pregando a cada cidade que ele ia, ele pregava o evangelho, falava do amor de Deus, que ele não falava dele, ele falava do amor de Deus, né? E da vontade de Deus para aquele povo. Então, mas ele, quando ele foi embora, ele deu ordem para cada um ficar na sua posição, cada um teria o seu trabalho, a sua obrigação. É isso que nos faz mostrar aqui, nessa parte da revista, quando ele diz, ó, é comum membros de uma igreja local se sentirem confortáveis diante da grande comissão, porque oram e contribuem para a obra missionária, mas isso não é tudo, não é? A gente vê aqui que não é tudo. Todavia, fazer missões não é só sustentar obreiros no campo e orar, como algumas vezes, orar algumas vezes. Não é só isso. Que na revista está falando sobre isso. Então, nem tão pouco se limitar à realização de eventos missionários. Não é só isso. Não se limita a isso. É isso, mas não se limita a isso, né? É Não é verdade. limitado só a isso. É muito mais abrangente do que isso. Fazer Para não se arrecadação. apegar a fazer missões somente no dia de missões, né? Exatamente. Aí nesse dia se faz arrecadação financeira para enviar, aí nesse dia se fala que não é só isso. É isso. Mas não é só isso. É muito mais, abrange muito mais, né? Abrange muito mais do que isso. Aí ele diz, ó, na verdade, o ir de pregai de Jesus tem uma abrangência bem maior. Vê aí Marcos 16, 15. Marcos 16, 15. O que é que ele fala para a gente? 16:15. E disse-lhe: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Pronto, Glória a certo? Deus. Glória a Deus. É. Então, continuando a lição, vamos agora, ele diz, nesta lição vamos abordar aspectos práticos do agir de uma igreja, já despertada para missões. A cada uma a sua obrigação, como a gente viu ainda agora em Marcos 13, versículo 34. Cada qual com a sua obrigação. Vamos aí. Hoje, eu ia fazer, Lucas, eu ia trazer o pastor Júnior. Ele não foi missionário? Ele já foi missionário da nossa igreja? Foi, Não é? Aí ia trazer ele para foi. ele trazer alguns testemunhos do que é que ele sentia quando Aham. recebia. Ele não recebia na nossa igreja e de outras proventos para ele É. se manter. Né? Aí eu ia trazer ele para ele falar se era o suficiente, quando não mandava a tempo, como é que ficava, um bocado de uma entrevista. Mas eu vou ver, eu vou na Tô próxima entendendo. aula. Na próxima aula, se Deus permitir, eu vou me organizar com ele para ele entrar também na live do próximo domingo. Se for eu, né? Aí, se não for o Diácono Adeval, não sei. Aham. Aí, mas se for eu, aí quero trazer ele. Porque ele tem muito a falar sobre missões também. Né? Certo. E como ele se sentia como missionário lá, se ele tinha um apoio, se era suficiente, se não era, um bocado de coisa que eu vou abordar com ele. Bom, aqui diz o seguinte, vamos ao primeiro, né?
Vamos ver aqui o primeiro tópico da lição. O primeiro tópico é o envio de missionário. Cada igreja local envia seus missionários. Ainda, né? Temos ainda a missionária Givanete. Não é verdade, a irmã da pastora? Aí vem missionário. A igreja de Antioquia é apresentada aqui como importante base de envio de missionários. Contudo, devemos nos lembrar que naqueles dias a proclamação do evangelho acontecia naturalmente. Não havia um plano elaborado pelas igrejas já existentes. Os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra, como está em Atos 8:4. Assim o evangelho chegou a Antioquia, onde encontramos 3 marcas de uma igreja que envia missionários. Então, quando ele diz aqui, né, que naquele tempo, lá em Antioquia, eles não havia assim uma preparação, um programa, um planejamento, como hoje em dia se faz, né? Tudo hoje em dia se planeja, ver como é que vai desenvolver, tudo, critérios e tudo mais. E naquele tempo não tinha isso. Eles tinham apenas o quê? O amor e o entendimento da palavra que ia para eles. Que iam para eles, que eles aprenderam, e também o agir do Espírito Santo que eles tinham. Amém. Mas, não é? O Espírito Santo é quem falava, era quem usava, dava ousadia deles levarem a palavra e ganhar vidas. Então a gente vê o seguinte, ele diz aqui, os que foram dispersos iam por toda a parte pregando a palavra. Então, os que foram dispersos, quer dizer, os que foram espalhados para outras cidades, né? Eles não tinham esse preparo, mas ele tinha a presença do Espírito Santo, que convencia as pessoas que os ouviam a receber Jesus e receber o Evangelho. Não é isso que a gente vê? Aí ele diz aqui, ó, onde encontramos 3 marcas. Vamos ver quais são essas 3 marcas de uma igreja que envia missionário. A primeira marca é o seguinte: adoração por excelência. Adoração por excelência. Está em Atos 3. O texto informa que eles prestam culto a Deus, oravam e jejuavam, visitavam a intimidade do Senhor, buscando comunhão com Ele, a fim de conhecer a sua vontade. Esse serviço da alma é o que Deus espera da igreja, em todos os tempos. Vê aí, João Lucas, o versículo 2 de Atos, para a gente ler novamente, para recordar. Qual Atos? Sim, o 13:2, para a gente recordar. O Atos 13:2. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Pronto. Então, aqui é como ele diz assim, ó, eles visitaram a intimidade do Senhor. Quando eles visitaram a intimidade do Senhor, ou seja, através de quê? Da oração e jejum, né? Eles buscavam aqui o quê? Comunhão. Comunhão com Ele. Com Ele quem? Com Jesus. Eles estavam em comunhão com Jesus, né? A fim de conhecer a sua vontade. Quando a gente está em comunhão com Deus, a gente conhece qual é a vontade de Deus e procura fazer a vontade dele. Está entendendo? Esse serviço da alma é o que Deus espera que cada igreja tenha. Como ele diz aqui. Que ele espera que cada igreja realize. O que é que diz João 4:24? Você pode ler? João 4:24. João 4:24. 24.
Deus é espírito. É isso mesmo. Deus é espírito. E importa que os seus adoradores o adoram em espírito e em verdade. Pronto. Aí você vê com isso que aqui está o quê? O alicerce para qualquer outra realização da igreja. Que a gente esteja em comunhão, que esteja adorando a Deus em espírito e em verdade. Né? Nesse contexto, o Espírito Santo falou mais especificamente àqueles cristãos sobre o projeto missionário de Deus. Então, esses homens que foram escolhidos, que saíram pregando a palavra de Deus, levando, fazendo missões, eles foram usados pelo Espírito Santo de Deus e ganhava muitas almas, muitas vidas se rendiam a Jesus através dessa palavra, da sua palavra. O 2, sensibilidade espiritual. Segundo aspecto, sensibilidade espiritual. Ainda se encontra no versículo 2. Por quê? Não por acaso Lucas informa que havia profetas e mestres naquela igreja. Podemos supor que o Espírito Santo falava por intermédio deles. Deles quem? Dos discípulos. Daquelas pessoas que foram escolhidas por Deus para o trabalho, para a obra. Usar pessoas no cumprimento da sua vontade é parte do método de Deus. Os profetas estavam convictos de que se tratava de uma ordem divina em comunicá-la à igreja. Mesmo que isso significasse a perda de colaboradores ilustres, como Barnabé e Saulo. Eram grandes colaboradores, Barnabé e Saulo. Esse primeiro de missionários não foi fruto de exaustivas reuniões deliberativas dos líderes da igreja de Antioquia, mas da sensibilidade deles à voz do Espírito Santo, conforme o exemplo de Filipe em Atos 8:26. Porque Filipos, ele teve aquela ordem. O Espírito Santo mandou ele ir, foi para aquela cidade, onde foi se encontrar com o eunuco. O Espírito Santo que mandou ele lá. E quando ele chegou, ele falou para o eunuco. E o eunuco se rendeu. Não foi? O eunuco ouviu, entendeu, recebeu e pediu para ser batizado. Não foi por acaso. Né? Na vida com Deus, nada acontece por acaso. Tudo tem um propósito específico. Então, aqui foi a terceira, a sensibilidade espiritual. A gente precisa estar sensível ao que o Espírito Santo fala conosco para a gente levar para o próximo. Para aqueles que ainda não conhecem a Jesus. Para ele nos usar. E aquela pessoa, e a palavra entrar naquela pessoa, naquela alma sedenta, a palavra, e receber. A gente deve ir preparado com aquilo. O 3, terceiro aspecto, ele diz obediência incondicional. Ó, obediência incondicional, que está no versículo 3. No versículo 3 de Atos, lê aí, Lucas. Atos 13. O 3. O que é que ele diz? Então, jejuando e orando, e impondo sobre ele as mãos, os discípulos disseram. Pode ler o 4? Pode, né? Não, está no 3. Disseram o quê? No meu 4 é o restante. Não, pois no meu tem mais. No meu ele diz, então Tem? eles jejuando e oraram. E puseram as mãos sobre Barnabé e Saulo. E os enviaram na sua missão. Na minha tem isso. Não, a minha não tem isso não. É só até disseram. Aí, né? Aí você veja, a gente vê aí que eles, todos aqueles irmãos que estavam ali naquela hora, conforme você lê o texto básico, todos aqueles que você leu no texto básico, eles estavam ali, mas o Espírito Santo falou que Barnabé e Saulo ia sair,
eles impuseram as mãos em cima dele, dos dois, né? E os enviaram. Porque via que aquilo dali era o quê? Eles tinham orado, eles tinham jejuado, eles estavam em comunhão com Deus. E viu que era o Espírito Santo Estavam vontade do Senhor, né? né, a vontade do Senhor. E mandando eles irem para a obra. Vai, ide, vai fazer o meu ide e pregai. Então, aqui ele diz, né? Obediência. Continuando a leitura, ele diz aqui: a obediência antecede qualquer ação que alguém possa desenvolver na igreja. Antecede qualquer ação que alguém possa desenvolver na igreja. Portanto, cabia à igreja obedecer, ainda que nenhum detalhe maior fosse revelado naquele instante. A visão missionária nasce na adoração e na oração de uma igreja atenta à voz do Espírito Santo e pronta para obedecer. É assim na nossa igreja? Ele pergunta aqui na revista, é assim na sua igreja? Aí cada um responde, né? Não sou eu que vou dizer, né? Cada um responde. Ele diz, a obediência antecede, ou seja, obedecer vem antes de qualquer ação, vem antes, antecede a qualquer ação que alguém detalhe como maior. Ah, mas foi revelado por Deus. Será que é Deus mesmo que está mandando? Não é? Você diz que vem antes a obediência. Se você está em comunhão e você sentiu de Deus esse desejo de fazer, de levar a palavra, você não tem por que ainda ficar duvidando. Não tem. Porque Deus fala de várias maneiras. Se a gente está em comunhão com Deus, Ele fala de várias maneiras. É preciso a gente estar atento para ouvir a voz de Deus e obedecer. Vigiando e orando. Tá, exato. Se ele está jejuando, orando, está em comunhão, fazendo a vontade de Deus, ele não tem dúvida que é de Deus. Porque já pensou que nessa hora, esses homens do texto básico que foi lido, estava tudo tão bom, tudo tão confortável, amigo, todo mundo junto. Não era? Como a gente na igreja, tudo bom, todo mundo junto, orando, adorando, fazendo os eventos, tudo mais, muito bom. Mas se o Espírito Santo de Deus fala para determinada pessoa, vai fazer isso, na área de missões, você tem que fazer. Você não vai nem questionar. Será que é Deus que quer que eu vá? No caso do pastor Júnior mesmo, ele fez o quê? Ele foi chamado para missões. Ele era empregado, né? Por isso que eu queria que ele fosse entrevistado. Ele vai ser, se Deus quiser, na próxima semana. Ele era empregado de firma. Mas quando ele ouviu a voz de Deus, do Espírito Santo, ele não pensou duas vezes. Pediu as contas e foi embora para o sertão. Não foi isso? Tem que ter o quê? Amor. Para isso precisa ter amor. E assim, terminamos os 3 aspectos do envio do missionário. Primeiro, adoração por excelência. Segundo aspecto, sensível ao Espírito Santo, ou seja, a sensibilidade ao Espírito Santo, a gente tem que ser sensível. E obediência incondicional, obedecer à voz do Espírito Santo. Vamos para o segundo tópico. O segundo tópico é o sustento. Abre ali, por favor, agora que o calor está demais aqui. Aqui eu não tenho ar-condicionado, o calor. Vamos agora ao segundo tópico. O segundo tópico, ele está, o sustento de missionário. Esse também é bem interessante. Ele diz, né, líderes com visão missionária atuam na igreja como agentes motivadores que vão influenciar os membros a assumir um compromisso de fé. Eu vou precisar dar uma saidinha. Oi? Eu vou precisar dar uma saidinha agora.
Aí Ah, qualquer coisa, certo. se a senhora precisar de mim, pode me chamar de novo daqui a 10 minutos, tá bom? Ok, ok. Ok, Lucas. Certo. Vamos aí. Tudo bem, Lucas. Pode sair. Depois eu lhe chamo. Viu? Se precisar, eu lhe chamo. Tá certo? Tá bom. Paz, tá bom. Continuando. O sustento de missionários. Líderes com visão missionária atuam na igreja como agentes motivadores que vão influenciar, está muito claro, eu acho, cada coisa, influenciar os membros a assumir compromissos de fé por meio de contribuições mensais para atender aos projetos e sustento de missionários. Então, a participação financeira é uma das formas de aproximação da igreja com o obreiro. Igreja operosa em missões se sente presente no preparo da terra, no lançar da semente, no lançar das sementes e na colheita. O sustento financeiro para missões resulta em bênção também para a igreja local. O que ele quer dizer com isso? Porque não basta a gente mandar o missionário, a igreja mandar o missionário, sem se preocupar com o sustento. A gente tem que cuidar daquela vida que se dispôs a ir para fora, levar a palavra, levando a palavra. Então, os líderes da igreja local devem se preocupar com essa área, de sustentar o missionário, de prover, né, o seu sustento. Porque, afinal de contas, ele vai ali levar a palavra. E a palavra de Deus diz que aquela pessoa que vai estar trabalhando, que trabalha na obra, que ele viva do quê? Do seu trabalho. E o trabalho dele ali é o quê? Pregar a palavra, pregar o evangelho para ganhar vidas, almas. Né? E a gente precisa ajudar, contribuir com o sustento. Cadê, meu Deus? Ele diz, o sustento financeiro para missões resulta... E quando a gente contribui com missões, pode observar, a gente é abençoado. Deus nunca deixa nos faltar nada. Então a gente precisa abrir a mão mais para ajudar missionários. Porque nem todo mundo se dispõe a ir a fazer esse trabalho lá fora. Que é um trabalho árduo. É um trabalho árduo que precisa ter realmente muita dedicação, muito amor. Ter uma chamada para aquilo. Não é todo mundo que se dispõe a isso. Primeiro, aqui, o privilégio. Igreja missionária é aquela que não perde a oportunidade de cuidar dos seus missionários. Isso é uma igreja missionária. O que ela pode fazer, ela está sempre ajudando aos seus missionários. Então, qualquer oportunidade que tem, que é para ajudar, elas estão dispostas, como diz aqui, conforme o versículo 10 de Atos. Segundo, parceria. Paulo reconhecia que a associação entre igreja e missionários é algo bom. Veja, haver uma associação, uma parceria entre a igreja e o missionário é algo bom. A gente sempre fazia isso com a nossa igreja. Havia aquela parceria entre a nossa igreja e aqueles missionários que foram enviados para longe para continuar a obra. Terceiro, a responsabilidade. O que é que ele fala aqui? A responsabilidade missionária é consciente e cumpre sua obrigação no envio do sustento financeiro. Então a gente tem que ter o quê? Aquela responsabilidade. Se eu quero contribuir, se eu me disponho a contribuir em missões mensalmente, eu devo ter aquela responsabilidade de dar, de abrir de mão por aquela quantia para missões. Porque eu não vou perder nada com isso. Quando eu estava no mundo, eu não gastava muito mais com coisas que não tinha nenhuma vantagem para mim. Não tinha nenhuma vantagem, eu gastava à vontade. Não é? No caso, estou dando um exemplo, que eu não fazia isso, mas tem pessoas que fazem. Que gastam em bebida, em jogos, não é isso? Em festas.
do mundo e não prende a mão. É para dar quanto? Tome. Para se manter no time de futebol como sócio, tudo isso. E por que não tirar uma pequena quantia do que eu ganho para ajudar para missões? Não é? Então a gente precisa pensar nisso também, refletir sobre isso. Se eu tirar 10 reais, 5, 15, 20 do meu orçamento, não vai fazer falta, porque Deus vai suprir. Amém? Então vamos ver agora o terceiro tópico da lição. A gente viu aqui o sustento missionário é um privilégio para nós. A gente também precisa estar em parceria. E terceiro, ter responsabilidade em contribuir. Vamos para o terceiro tópico dessa lição, que é a intercessão pelos missionários. Essa intercessão pelo missionário, quem estiver a sua Bíblia aí, possa abrir em Efésios 6. Efésios 6, o capítulo 6 de Efésios. Vamos abrir no capítulo 6 de Efésios. Efésios está logo após de Gálatas, capítulo 6. Efésios, capítulo 6, o versículo 17 a 20. Capítulo 6, do 17 a 20. Vamos ler? Efésios, capítulo 6. Pronto? Então vamos ver o que é que diz o Efésios. Capítulo 6, o versículo 17 a 20. O 17 ele diz: recebam a salvação como capacete e a palavra de Deus como espada, que o Espírito Santo lhes dá. O 18. Façam tudo isso orando a Deus e pedindo a ajuda dele. Orem sempre, guiados pelo Espírito Santo de Deus. Fiquem alertas, não desanimem e orem sempre por todo o povo de Deus. Orem também, o 19, orem também por mim, a fim de que Deus me dê a mensagem certa, para que quando eu falar, fale com coragem e torne conhecido o segredo do Evangelho. Aí o 20 diz: eu sou embaixador a serviço desse Evangelho, embora esteja agora na cadeia. Portanto, orem para que eu seja corajoso e anuncie o Evangelho como devo anunciar. Aí a gente vê aqui a intercessão pelo missionário. Paulo foi o maior missionário da época cristã. O maior missionário. Aí veja, ele orava, jejuava e estava pedindo à igreja que o quê? Que intercedesse por ele. Não só por ele, mas por outros missionários. Porque ele não já tinha ganho vários, não tinha formado vários para continuar na obra. Então, o que acontece? A gente vê aqui que a oração é sustentáculo e mola propulsora das atividades missionárias da igreja, que caminha na unção do Espírito Santo, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito Santo. Conforme o versículo 18. Porque no versículo 18 ele diz, faça tudo isso orando a Deus e pedindo a ajuda dele. Ore sempre guiados pelo Espírito Santo de Deus. E fiquem alertas. Não desanime. Orem sempre por todo o povo de Deus. Então aqui ele está falando aqui, né? Que tem que continuar, no versículo 18,
continuar orando a todo tempo, alerta, não desanimando, continuando orando, orando, intercedendo por todo o povo de Deus. A oração destrói barreiras que Satanás levanta, tanto na igreja como no campo, e coopera com Deus e com seu Filho Jesus Cristo, na gloriosa tarefa de tirar as pessoas das trevas e transportando-as para a sua maravilhosa luz. Aí nós vemos com isso, né, a importância. A oração é uma ferramenta indispensável, pois a igreja missionária está numa grande batalha espiritual. Vencê-la depende de muito jejum e oração. Vejamos como a oração da igreja deve ser. Então aqui a gente está mostrando nesse texto da revista a importância da gente, tanto na revista como aqui em Efésios, Paulo falando, né? A importância da gente não deixar de estar orando, estar pedindo a ajuda de quem? O Espírito Santo. A gente precisa estar sempre sendo guiado pelo Espírito Santo. Orar sempre. Veja a hora, viu? Quando chegar 11 horas você me diga. 10 para as 11 você me diga. Repare. Vamos aí, quando ele diz aqui, ó, vejamos como a oração da igreja deve ser. Primeira coisa, como deve ser. Perseverante em todo o tempo, com toda perseverança. Como a gente viu na leitura agora do versículo 18 de Atos. Né? Ó, em todo o tempo, com toda perseverança, não desistir. Ah, porque está acontecendo, está sendo difícil, está aparecendo luta, provações, obstáculos, mas persevere, continue, não desista. A gente tem que perseverar para chegar lá. Porque se a gente não perseverar, a gente desistir no primeiro impacto que tiver, a gente for desistir, ai, está difícil, ali é muito difícil, é muito complicado, é muito perigoso. E a nossa fé? A gente não está confiando, a gente não está orando, não é Deus que está fazendo a obra? Não foi Deus que mandou? Quando o Espírito Santo de Deus manda, quando Deus manda, ele se responsabiliza. Nós sabemos disso. Seja em qualquer situação, se ele mandar você fazer, você abrir de mão para alguma coisa, pode fazer. Que o Espírito Santo de Deus, ele se responsabiliza. Ele não nos deixa envergonhados. Eu tenho certeza disso. Então, os ataques de Satanás, né? Satanás não dá trégua nas tentativas de impedir o avanço do Evangelho. Além de confiança, de conferências missionárias e cultos mensais, a igreja deve promover reuniões de oração periódicas em dias da semana e também estimular os irmãos à intercessão diária e perseverante pelos missionários. Né? Nós precisamos refletir sobre isso. É como diz, né? Estamos nesse tempo de quarentena, em casa, recolhido, sem poder estar andando na rua, longe do nosso templo. Mas quando Deus permitir que nós voltarmos a congregar no templo, que nós possamos refletir no que nós estamos fazendo, eu e outros irmãos, e toda a igreja, o que é que a gente está fazendo por missões. Que a gente precisa trabalhar mais em missões, investir mais em missões, que muitas pessoas não dão valor. Né? A gente vê isso quando tem um culto de missões. As pessoas não dão esses valor para ir levar testemunho. A gente não vê esse amor. E a gente precisa refletir sobre isso e fazer a gente em casa, vamos fazer uma retrospectiva do que eu estou fazendo. E o que eu posso fazer? Que no futuro, que Deus nos dê a oportunidade da gente fazer, avançar e fazer mais, fazer melhor, com mais determinação, doar mais nosso tempo para missões. Né? Porque dia de domingo, tem dias que a gente quer fazer, sair para o evangelismo, dia de domingo.
A gente quer fazer o evangelismo. Que evangelismo também não deixa de ser missões. Que a gente não está levando a palavra, não está falando do evangelho. Não é isso? Missões tem tudo a ver com o evangelismo. Estão juntos, unidos. Então, quando a gente... Eu, irmão Aderval, às vezes, a irmã Lúcia, a irmã Graça, quando estava podendo, eram pouquíssimas pessoas que iam. No começo, muita gente ia, mas depois começaram, cada qual com sua dificuldade, não podiam ir. Mas que nós possamos refletir sobre isso. Eu poderia. Deus me dá a semana todinha para trabalhar, para estudar, para fazer. Dia de domingo, um dia, apenas 2 horas, eu não posso sair levando a palavra. Que dia de domingo muitas pessoas estão em casa. Por que eu não estou? Eu estou acomodada. Eu estou na minha área de conforto, eu não quero sair não, quero ficar em casa. De noite eu vou para o culto, adorar a Deus e pronto. Mas pensando bem, que nós possamos refletir. Será que eu estou agindo certo? Eu como cristão, sabendo dessas coisas, sabendo da palavra, estudando a Bíblia, será que eu estou certo? Não é? Que nós possamos pensar sobre isso. E que nós possamos fazer mudança. Quando nós voltarmos a congregar no nosso templo, que nós possamos ser mais atuantes e mudar. E nos dispor mais. Tirar 2 horinhas para a gente sair fazendo evangelismo. Formar grupos para sair, cada qual numa área, levando a palavra, falando do evangelho. Aquelas pessoas sedentas. Não é, minha gente? Estou dizendo isso de coração. Porque tem, muitas vezes só ia 3 pessoas. 2. Que a igreja não se limita nisso. Que nós possamos pensar nisso. Continuando aqui, nós vimos perseverante em todo o tempo, como toda perseverança. 10 minutos, né? Falta 10 minutos. Que hora é essa? Segundo, pessoal, orai também por mim. É no 19. No Efésios 19, 6, 19, Paulo diz aqui, ó. E orem também por mim, a fim de que Deus me dê a mensagem certa, para que, quando eu falar, fale com coragem e torne conhecido o segredo do Evangelho. Então, ele está pedindo que ore por ele. Então, nós podemos, eu digo aqui, né? Eu, como na frente de missões, dirigente de missões, né? Eu peço aos irmãos que orem por mim também, porque eu acho que eu não faço nada. Eu poderia fazer muito mais. E eu peço a Deus que Ele me dê a oportunidade de, depois dessa quarentena, eu poder fazer mais, incentivar mais também as pessoas, a gente formar grupos e sair pregando o Evangelho no domingo. Não dispondo mais, né? Porque Paulo, que Deus me deu ousadia para isso e dê também a vocês. Porque Paulo, apesar de todo o conhecimento, de toda a intimidade que ele tinha, ele pedia sempre a Deus isso. A igreja, que orasse por ele, para dar a ele ousadia na hora que ele fosse pregar a palavra. Que ele nos dê essa ousadia. Então aqui no 3, que hoje não vai dar tempo para a gente encerrar essa lição, nós iremos continuar na próxima aula, quando eu quero trazer o pastor Júnior, para ele ser entrevistado, e ele falar também do campo missionário. Eu vou preparar algumas perguntas para poder perguntar a ele, e ele entrar e falar sobre isso. A experiência dele como missionário. Então aqui ele diz, ó, a igreja deve orar nominalmente pelos missionários. Nominalmente quer dizer o quê? Citar o nome daqueles missionários, por nome, chamar na oração, porque ele está orando. Intercedendo pela saúde física, emocional, espiritual e familiar de cada um deles.
pela adaptação deles ao campo de trabalho, não poucas vezes em lugares distantes, isolados, perigosos e sem recursos. Quando a igreja ora, assim está demonstrando interesse pelo dia a dia do missionário. Então, é importante a gente, quando for orar, a gente especificar por que a gente está orando, por que a gente está intercedendo. Interceder não só pela saúde física, mas também emocional, espiritual e pela família de cada um. Que cada missionário, normalmente, ele tem as suas famílias, esposa, filhos, ou esposo e filhos, e vice-versa. O 3, para encerrarmos. Pelo sucesso da missão, para que me seja dada a palavra para com intrepidez, no versículo 13. Né? Ainda continuando no versículo 13. Paulo está pedindo que Deus dê a ele a palavra certa, que ele possa usar com ousadia, intrepidez, quer dizer, com ousadia, né? Para pregar o evangelho. Paulo queria cumprir seu ministério de forma poderosa, alcançando êxito. Para isso, a igreja deveria orar pelo sucesso da missão, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo. A oração da igreja prepara o ambiente, abre portas para o missionário e traz a unção do Espírito, que capacita com autoridade da palavra que anuncia. Pela oração, a igreja coloca o missionário nas mãos do mantenedor, o que é infinitamente maior do que simplesmente prover-lhes o mantimento. Não há outro meio que prova maior interação entre igreja e missionário do que oração perseverante. Então, veja só, não há outro meio que prova maior interação entre igreja e missionário do que oração perseverante. O que quer dizer isso? Que nós devemos sempre orar pelos missionários. E ter a certeza, né, que Deus vai nos ajudar, para a gente ajudar aqueles missionários que estão no campo. A oração pela igreja coloca o missionário nas mãos do mantenedor. Porque, primeiramente Deus para manter, mas aquele que mantém, o mantenedor real do missionário é Deus, né? Mas o Espírito Santo, ele usa pessoas para ajudar, para manter aquele missionário ali. Então, fica aqui hoje, na lição de hoje, nós vamos ficar até aqui. Na próxima lição, no próximo domingo, se Deus permitir, irei trabalhar o relatório dos missionários, onde eu vou convocar, como eu falei, o pastor Júnior. Tá certo? Aí a gente lê essa parte daqui, que a gente aí encerra esse assunto. Porque não vai dar tempo para hoje e não adianta fazer as coisas corridas. Então, nós vimos hoje a importância do envio de missionário, foi o primeiro tópico, a importância de cada um, né? Onde nós vimos que a adoração por excelência é importante, que devemos prestar sempre culto a Deus, né? E orar e jejuar. Vimos também que devemos ter a sensibilidade espiritual, ou seja, ser sensível ao Espírito Santo. Vimos a obediência incondicional que devemos ter. No segundo tópico, nós vimos a importância também de sustentar, enviar, mas sustentar um missionário. Né? O privilégio, que é um privilégio para a gente poder sustentar um missionário. Né? A parceria que devemos ter com um missionário, a responsabilidade que devemos ter. E o terceiro tópico que nós vimos foi a intercessão pelo missionário, que devemos estar sempre intercedendo, sempre orando, e como diz aqui no texto, devemos interceder nominalmente
o nome de cada um missionário que a gente está orando. Amém. Amém, pessoal. Que Deus possa nos, né, nos ajudar, nos dar sabedoria, nos dar força, né? E que nós possamos ter a sensibilidade, como diz aqui no texto, da gente trabalhar em missões. Estamos em quarentena, mas a gente precisa, onde é que for, mesmo que você não saia, que já na sua casa você falar sempre do amor de Deus, aos seus vizinhos, você demonstrar, levar sempre uma palavra, dizer que Deus está no controle, que Deus faz, que Jesus faz, que só Ele é o caminho, é a verdade, né? E diz a palavra de Deus que ninguém vai a Deus a não ser pelo Filho, quem é? Jesus. Então a gente, mesmo estando em quarentena, mas a gente pode estar ligando para as pessoas que ainda não conhecem Jesus e falar, para as pessoas entregarem a sua vida a Jesus. Amém? Vamos orar. Agradeço a Deus, né, por mais essa oportunidade que Ele me dá de fazer esse estudo, porque na realidade eu estava muito acomodada, né, na minha zona de conforto em casa, só ouvindo o nosso diácono Aderval dando estudo, e eu de cá somente mandando glória a Deus, aleluia, é isso aí, é verdade, né? Mas agora chegou a hora de trabalhar, porque eu estava só nos bastidores, mas eu continuo, mesmo nos bastidores, estava orando e estava fazendo a obra do Senhor, isso eu não parei de jeito nenhum, só não estava assim em live, né? Fazendo isso, que não era no meu perfil, mas a necessidade, que eu estou aqui para fazer a vontade de Deus. Que a gente está aqui para fazer a vontade de Deus, não é isso? Que Deus me use como canal. E vamos orar e agradecer a Deus. Santo e maravilhoso Deus, meu Pai. Obrigada, Senhor, por essa oportunidade, Senhor, de falar da Tua misericórdia, da Tua grandeza, Senhor. Ó Espírito Santo de Deus, que o Senhor possa estar abençoando cada um, meu Pai, que ouviu essa palavra, que ouviu esse estudo, essas lições falando sobre a igreja local, o que é que a igreja deve fazer para ajudar e ser sensível ao Espírito Santo de Deus. Ó Pai, que o Senhor possa ter misericórdia de cada um, Senhor, e nos usa, Senhor. Nos abençoa, meu Pai, nos capacita cada dia mais, ó Pai. Fica conosco, Senhor, por mais esse domingo, ó Pai, nos abençoando, nos dando livramento, não só a nós, mas a toda a nossa família, a todos os cristãos, Senhor, que nós possamos, Deus, à noite, mais uma vez, estarmos assistindo um culto de adoração a Ti, Senhor. Que hoje nós teremos, se eu não estou enganada, o nosso seminarista João Lucas, levando a Tua palavra, Senhor. Nos ajuda, Senhor, fica conosco por mais esse domingo, ó Deus, nos abençoando e nos dando um dia de paz. É isso que eu te peço e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém? Obrigada pela atenção.